Alvinegra! Alvinegra! Vai, Corinthians! É o podcast Irmandade Corintiana número... Vai, Corinthians, vai, Tite! 113 na Copa do Mundo. E como está você, Fábio? Eu estou bem, estou um pouco, assim, entediado hoje, mas bem. Esses dois joguinhos de hoje não colaboraram pro ânimo, né? Porque ficar vendo pelo time dos outros é legal, né? Mas os joguinhos são muito fraquinhos. E ainda atrapalha, né? Você planeja fazer alguma coisa entre o jogo e outro, aí tem prorrogação, pênalti, atrapalha toda a programação do dia. Porque... É verdade, demora mais pra acabar. Você pensa, puta, eu ia na padaria agora, não dá mais tempo. Pelo menos os pênaltis da manhã me deram um ponto no bolão. Pelo menos você teve alguma vantagem no meio disso tudo, coisa eu ganhei, né? Não, fora a felicidade, é legal ver a torcida russa também. Claro, né? Talvez a gente já esteja até adiantando pauta aqui do assunto, mas... Vocês falaram pra começar falando de outra coisa. Já tô mudando de assunto. Mas perguntou como é que estava hoje. Hoje foi... Hoje é isso que rolou. Tá certo, então vamos mudar completamente de assunto. Vamos lá, porque... Vamos falar do carne? Corinthians. Vamos lá. Corinthians, vamos lá. Porque a Tuane quer ir direto ao assunto. Tuane Leidiano Castro perguntou quais são os reforços do Timão. Bum, bum. Os reforços do Timão confirmado, assinado e apresentado. No papel. Danilo Avelar. Lateral esquerdo. Vai disputar a posição ali com o Sid Clay. O Capixaba, sei lá o que ele vai fazer da vida dele agora. E o Jonatas, o goleador. Jonatas. Jonatas ou Jonathan? Pra mim é Jonatas. A gente vai descobrir até lá. Atacante. O John. Tá chegando. Johnny. Informações dizem que ele já fez o exame médico hoje, parece, e deve ser apresentado amanhã, quando ele deve assinar o contrato e tal. Mas parece que já tá tudo bem alinhavado e exames médicos feitos. Então já temos 2 reforços aí. Todo mundo esperava que essa janela o Corinthians ia ter um monte de jogador saindo fora, mas por enquanto chegaram 2. Por enquanto. E saiu um, que já sabia que ia sair. Esse já tava saído. Já tava meio certo que o Maicon, né, que você tava citando, agora já tava quase certo que ele ia sair mesmo, já tava anunciado, enfim. E tudo mais. O que vocês acharam desses reforços, então, por favor? O Jonathan, ele tá vindo da Alemanha, né? Do Hannover, né? Eu lembro, algum tempo atrás, veio um jogador no meio do ano, vindo da Alemanha também, no ano em que o Corinthians disputava Mundial, né? O Corinthians ainda tá na disputa do Mundial esse ano, né? Ainda tá na disputa do Mundial esse ano, que fez a diferença no próprio Mundial, né? Que foi quando o Guerreiro veio. Exatamente. Verdade. Então temos aí uma boa lembrança deste contexto, né? O jogador tava encostado ali, ninguém lembrava dele e tal. Meio machucado e chegou pra fazer a diferença. É verdade. Muito boa lembrança. E não dá pra... Não, bicho, eu acho que qualquer chance de ter um jogador melhor do que o nosso cabeça de bag lá na área agora é... Qual dos dois? O Roger ou o Casinho? Ou o Júnior Dutra? Não, o Roger, o novo, Roger. Né? Qualquer coisa melhor que o Roger, se a gente tiver uma chance de ter alguma coisa melhor que o Roger, tá valendo. Não sei se esse jogador tava, de repente, o cara chega e joga um bolão. Não tô com essa expectativa de que ele vai chegar a jogar um bolão, mas, cara, que seja um pouquinho melhor pelo menos que o Roger, vai, que faz alguma coisinha ali. Já vai ser ajude a segurar um pouco a bola na frente, né? Coloque, balance a rede de vez em quando. O Roger balança a rede de vez em quando, até. Disso não dá pra reclamar tanto, assim. Mas... A gente falou que não teve saída de jogador, né? Porque nessa janela saiu o Mauri, preparador de goleiros. Sim. O Carille levou ele pra Arábia lá pra ganhar um caminhão, 2 caminhões, sei lá quantos caminhões de dinheiro. O Mauri que tava há 10 anos no clube, ele que preparou os goleiros do Corinthians nos últimos 10 anos e, enfim, a gente não pode negar que fez um trabalho excelente, né? O Corinthians está bem servido de goleiros, os goleiros reservas do Corinthians, todos quando entraram, corresponderam. Então, enfim, fica essa tristeza aí pela saída dele, mas claro, boa sorte para ele lá na Arábia. 10 anos de clube não é pouca coisa, enfim, ele merece uma chance aí de ganhar o seu caminhãozinho de dinheiro. Vamos lembrar, né? Teve aí nesse meio tempo o Cássio, que consolidou bastante, né? O Corinthians, o próprio Júlio César, né? Também. O Danilo Fernandes, goleirão, saiu, defendeu outros clubes aí, né? O Walter, obviamente, Valtão. O próprio Kaique, que subiu recentemente, também teve muito a ver aí. Realmente foi responsável por formar bons goleiros aí, alguns que vieram de fora, mas que por ter passado um tempo com ele, certamente aprenderam muito, né? Você tá falando de saída aí, o Jussivan Tomás falou, boa noite, galera, depois da Copa, se o Fagner fizer uma boa campanha na seleção e continuar jogando bem no Corinthians, será que ele continua no timão? Essa é uma boa pergunta, eu acho difícil.
Eu acho difícil. Cara, começa a chamar muita atenção, eu logo vem o espero caminhãozinho que sim, de né? dinheiro, né? O Fagner sempre comentou que ele gosta muito do Corinthians, que ele, assim, a intenção dele é ficar no Corinthians até o fim da carreira dele. Mas, óbvio, chega alguém com muita grana, o cara repensa, revê esses conceitos e pensa, não, de um caminhão não, mas 2 caminhãozinhos de dinheiro. eu posso voltar depois e terminar minha carreira aqui, né? Por que não? Essa história de caminhão a gente já conhece. Então, por um caminhão não, mas por 2. A gente precisa lembrar que o Fagner ele já teve uma passagem pela Europa que não deu muito certo. Ele foi jovem e voltou pro Brasil e agora pode ser que ele tenha uma chance de fazer essa carreira internacional que ele não conseguiu da primeira vez, né? Enfim, mas vamos aguardar. Eu acho que precisa o Brasil passar de fase, ele continuar jogando bem e tal. E vale falar, né? O Tite, esses dias, deu uma declaração aí, confirmando que o Danilo já estaria apto, já foi liberado pelo departamento médico para jogar, mas que o Fagner em campo ganhou a posição. Como a gente já entendia que isso ia acontecer, né? Até pela simpatia, por conhecimento que o Tite já tem do Fagner, de ter treinado o Fagner durante muito tempo. A gente antecipava isso, mas o Fagner começou o período de treinamento da Copa machucado, né? Então ele não pôde assumir essa vaga de vez, agora assumiu. Não teve vamos torcer pra ele não sentir nada nos próximos jogos aí, né? Vamos torcer pra ele não sentir nada, nem vontade de ir embora. Bom, e quem não vai embora do Corinthians é o Sheik. O Sheik renovou o contrato. Vai ficar até o fim do ano. Vai ficar até o fim do ano. Ele já se antecipou e disse que é o último contrato dele da carreira, deve se aposentar mesmo depois desse contrato. O que vocês acharam dessa renovação do Sheik? Apesar dele não ter sido tão decisivo nos últimos 2 meses aí dessa estadia dele aí, ele ajudou bastante em alguns momentos. Acho que é um cara... No início do ano, né? No início da temporada. No início do ano, paulista principalmente, né? E acho que é um cara experiente, contribui muito pro elenco. O fato dele dar declarações tão positivas a respeito do time, ainda mais num momento agora que tá um pouquinho esquisito, gente saindo e tal, acho que ajuda a galera a se centrar e pensar, pô, o Corinthians realmente é um time legal, quero ficar aqui, tá? Acho que isso significa muito. Vindo de um cara que, assim, ele conhecidamente se assumiu flamenguista lá atrás, mesmo jogando para rivais do Flamengo, e que foi conquistado, pelo menos numa vida pública, foi conquistado pela torcida corintiana e pelos feitos dele no Corinthians também, né? Pelo que ele fez aqui. Então, acho válido. Acho que só tem a contribuir, ainda mais que nesse sentido, né? Com ele anunciando, pô, vou jogar até o fim do ano e vou me aposentar, acho mais positivo ainda, porque dá todo um caráter aí de que realmente isso é importante, ele quer encerrar a carreira aqui mesmo. Não é um negócio, tô aproveitando aqui, mas se pintar uma grana ali eu vou, tá? Enfim, acho que isso é bem legal. O Wendel aqui, da Silva de São Paulo, salve aí, cara. E ele tá perguntando, ouviram falar do Honda que o Corinthians estaria cogitando? Eu não sei, Wendel, se você ouviu isso da gente, da Irmandade Corintiana, mas na verdade a gente faz uma espécie de brincadeira, uma espécie de desejo assim, que a gente chama do cairia bem no timão. E sonhar um pouco, né? Brincar com essa imaginação. A gente pode também chamar de sonhando baixo, né? Porque a gente não vai ficar sonhando com o Cristiano Ronaldo. Vamos sonhar com os caras um pouquinho mais acessível, mas que não vai rolar também. Ou que provavelmente não vai rolar também. E aí a gente posta algumas sugestões que a gente teria pra diretoria e tal. Mas a gente entende que é muito difícil qualquer uma dessas de fato acontecer. O Honda foi uma dessas que a gente recomendou, porque é um cara extremamente experiente, meio de campo vivido, veterano, talentoso, né? Jogou no Milan e tal, e hoje tá num time mexicano. Parece que tá ganhando uma bolada lá, mas eu não sei quanto que é uma bolada no México. Já teve jogadores que saíram do Brasil pra ganhar uma bolada no México, o Sobis fez muito sucesso lá, né? O Fábio Santos, né? Fábio Santos, mas depois eles acabam voltando pra cá, então por que não o Honda não poderia vir pra cá? Existe uma identificação muito grande Brasil e Japão. Então poderia acontecer, né? Não, seria muito legal se o Ronald jogar no Eu adoraria ver o Ronald jogando aqui. Por enquanto é só na nossa imaginação. Por enquanto foi só... Não é um boato que a gente tá espalhando, é um desejo. E bom, o Corinthians tem amistosos marcados agora pra julho, antes do reinício do Brasileiro. Sim. A gente vai jogar 2 vezes contra o Cruzeiro e vai jogar contra o Grêmio. O Corinthians vai jogar no dia 4 de julho em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Depois ele joga no dia 8 aqui em São Paulo contra o Grêmio e depois no dia 11 aqui em São Paulo novamente contra o Cruzeiro. Então são 3 jogos aí, 3 jogos de preparação. Eu acho que se o Matheus Matias vai ter chance ou não, talvez
essa seja a chance dele Seria mostrar. agora, seria Sim, agora. Deve ser daqueles jogos com substituições ilimitadas, pode começar o segundo tempo com um time diferente, etc. Tal. Se ele mostrar alguma coisa aí, talvez ele tenha realmente mais chances de mostrar o futebol dele. Acho que realmente é um momento de testar esses caras, né? O Matheus Matias, o Thiaguinho, o Bruno Xavier, né? Essa molecada que chegou o próprio Danilo Avelar começar a dar uma rodagem pra ele. Mesmo o Jonas, o Jonas, exatamente. É o momento, ver esses caras também, colocar o Cleison em dia de novo, né? Tem muito jogador que tá parado faz tempo, o Ralf também. Exatamente. E o que eu espero, na verdade, nessa partida, mais do que ver, também é ver os jogadores, mas mais do que isso, é ver uma volta do Corinthians jogar bem, né? O Corinthians já faz tempo que não tava jogando bem. Vai botar muita gente agora, né? E tinha essa coisa da desculpa do cansaço, porque o Corinthians realmente estava jogando muitas partidas seguidas, e um pouco da saída do Carille ali, da chegada do novo comandante, de não estar conseguindo passar o pensamento dele para os jogadores. Agora o Corinthians teve essa parada, quer dizer, o Corinthians inclusive teve dias de folga, né, para voltar a treinar, e ele tá tendo esse tempo de passar o pensamento dele. Então, eu espero ver um Corinthians mais interessante aí nessa volta, nesses amistosos já. E legal que o último amistoso é dia 11 e o Corinthians joga pra valer no dia 18, né? Então vai ter uma semaninha entre esse último amistoso pra pegar tudo que aprendeu nos amistosos e colocar e falar, vamos fazer isso e ir pra cima do Campeonato Brasileiro que recomeça dia 18 pro Corinthians. O meu temor são os resultados desse amistoso e a torcida ficar mais contra o Loz ainda, né? Porque a torcida já tá olhando ele meio torto. Mas, enfim, eu aqui estou encarando esses amistosos como amistosos mesmo. Sim, e tem que usar pra testar. Vamos testar, vamos ver. Eu quero ver um pouco mais de disposição ali, de entendimento, de acertar passes, né? Isso eu quero ver. Não sei se a memória que é curta e a distância do último jogo oficial que o Corinthians teve, de eu não lembrar quão ruim o Corinthians estava jogando, mas eu tô otimista em relação a esse retorno aí. Eu fico pensando, cada vez mais eu penso, o timing foi muito ruim do Carille ter saído, logo em seguida do Carille ter saído, o Fagner e o Cássio saírem do time, foram convocados e querendo ou não, são caras que são líderes do time, são extensões do técnico em campo, então tudo isso faz uma diferença enorme em campo, fora as contusões, né, Jadson, o próprio Rodriguinho, o Ralf, o Romero Balbuena serem convocados também, tudo isso faz uma diferença muito grande, então acho que vai ser legal, eu tô realmente otimista aí pra essa volta do Corinthians aí. E bom, vamos falar um pouco dessa Copa do Mundo? Como é que vocês estão aí? Querem falar de Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo aí. Então, vou começar fazendo uma pergunta pra vocês, pra encerrar a fase de grupos, a gente começar a falar das oitavas. Tá bom. Pra vocês, quem foi o melhor jogador da primeira fase de grupos? Não estou falando do Brasil, tô falando de todas as seleções. No geral? O melhor jogador. O mais automático que vem à cabeça, até por jogar no Brasil, a gente acompanha mais de perto, é o Felipe Coutinho, né? Que preencheu uma lacuna ali que tava meio vazia do cara do Neymar, que não tava correspondendo tanto em campo, né? Assim. E o Felipe Coutinho foi lá e supriu essa necessidade muito bem, né? Sendo decisivo em todos os jogos. Porque os outros, você pensa, um cara que foi destaque, Cristiano Ronaldo jogou muito bem em 2 jogos, e eu sei que é só a primeira fase, mas a gente não tem como excluir o que a gente viu dele depois disso, que foram outros 2 jogos que ele não participou tanto, né? O Lukaku jogou muito bem, mas foi poupado no último jogo. E os 2 jogos que ele jogou foi contra uma competição muito fraca, né? Então é complicado falar disso. Desconsiderando o jogo de hoje, eu falei do Modric também, jogou pra caramba a primeira fase, cara. O Modric realmente jogou bem. Desconsiderando o jogo de hoje. Mas aí a gente esquece porque hoje complicou um pouquinho. Falando da primeira fase. Eu acho que realmente um jogador que se destacou mais nessa primeira fase foi o Coutinho. Sem a presença dele ali, o Brasil talvez não tivesse nem classificado. Então eu acho que o Coutinho realmente foi o jogador mais importante dessa primeira fase. O destaque aí do Brasil e da Copa do Mundo. Sim. Mas das seleções que não deixaram a peteca cair na primeira fase, né, que ganharam os 9 pontos, foi a Croácia e o Uruguai. A Croácia, ele já falou do Modric, que realmente jogou muito bem nessa primeira fase. Só que do Uruguai ficou um pouco assim, né? Porque teve um jogo que o Suárez jogou, mas deixou já, então não foi assim tão marcante, o primeiro jogo né? do Uruguai foi muito ruim. O primeiro jogo contra o Egito, né? Eles realmente ganharam ali no lance e tal. Não foi um jogo que eles jogaram, enfim, com tanta vontade que a gente viu nas outras partidas do Uruguai até agora. O Adriano Franco perguntando, vocês acham que o técnico da seleção, o famoso Tite, né, tem medo de tirar o Neymar quando ele não está bem em campo?
eu diria que não só o técnico da seleção, como qualquer técnico do mundo. Eu acho que ninguém tiraria. Tem medo de tirar o Neymar, tem medo de tirar o Messi, tem medo de tirar o Cristiano Ronaldo, tem medo de tirar qualquer jogador dito decisivo, jogador que concorre a melhor jogador do ano, enfim. É muito complicado você tirar esse cara, não só pelo aspecto de, puxa, esse cara ele pode definir o jogo, mas também assim, se eu tirar esse cara, eu tô comprando uma briga com ele e vai acacar com a minha carreira nesse clube? Ou nessa seleção? Ou possivelmente até com a torcida, né? Sim. Se o jogador que ele colocar, ou se o jogo não for decidido favorável ao time, por que ele tirou o principal jogador? É a primeira pergunta da coletiva ali, né? Se o cara me tira o Cristiano Ronaldo, põe o Casim e não dá certo... arrebenta um técnico, né? Vai cair gente. Pode complicar pro técnico. Bom, vamos continuar falando dessa Copa do Mundo. Vamos falar desses jogos das oitavas de finais. O primeiro jogo foi França e Argentina. Que jogo. Que jogaço. Que jogão, hein? Eu acho que esse talvez compita como um dos melhores jogos da Copa, né? Por enquanto estava sendo o 3-3 Portugal e Espanha. E agora eu acho que esse aí entra na briga. E talvez até por ser umas oitavas de final, um jogo de eliminatória, já passe na frente, né? Mas foi um jogão, né? Foi um jogão. O primeiro jogo a gente viu a França jogar realmente bem, assim, e com uma Argentina raçuda, aguerrida, superando as dificuldades que tem de falta de organização nítidas e com uma defesa bizarramente ruim para uma seleção do nível que a Argentina é. E... assim, foi um jogo lá e cá, assim, até o último minuto, qualquer coisa podia acontecer ali. Mesmo assim, você vendo claramente que a França era um time melhor em campo, era aquele jogo que na raça a Argentina podia empatar e ganhar aquele negócio. Mas, empatar eu acho que não, cara. O bicho tava muito sem qualidade a Argentina, cara, desde o começo da Copa, cara. Faltou pouco no último lance ali pra eles não fazerem, vai. Mas aí já vira loteria. Mas, cara, a França, esse placar nem reflete o que foi o jogo, né? O placar do jogo deveria ter sido um 6-3 pra ser o jogo. Porque a França poderia ter matado o jogo no comecinho do jogo. No primeiro tempo eu até falei, né? Que a França não tava oferecendo resistência pra Argentina. Sim. Tava colocando muito perigo e parecia assim, a gente vai fazer o segundo gol a qualquer momento e não precisa cuidar da defesa. E aí tomou um gol, né? Então, mesmo se pegar os gols da Argentina, o Di Maria, que não tava jogando porra nenhuma, acertou um chutaço, golaço. O outro gol... acertou um chutaço, mas porque deram todo o espaço do mundo pra ele. Sim, tudo bem, mas o cara, se der 10 bolas daquela, ele vai acertar uma daqui a 2 anos. Vai acertar várias. Acho que o Di Maria acerta algumas. Ele tá num momento ruim, cara. Não, normalmente ele acertaria, eu acho, o Di Maria um jogador, mas ele tá num momento ruim. Ele não jogou nada a Copa inteira, né? Depois, o segundo gol da Argentina também foi uma tremenda, uma cagada. Que o Messi bateu, a bola desviou no pé do cara e entrou, né? O terceiro gol que ele fez uma dormidinha ali naquele lançamento do Messi, que foi um puta lançamento, diga-se de passagem, né? E aí foi gol, beleza. Mas, cara, a Argentina, fora isso, não ofereceu tanto perigo, cara. Eu acho que a França até... Pô, a França tinha tirado... Quando aconteceu esse terceiro gol, a França tinha arrancado os caras tudo de campo já. Cara, mas... tinha saído todo mundo, mas gol vale um gol, assim como qualquer gol. Vale, bonito, feio, mas a França... sem querer. Mas pra Argentina foi tarde nessa Copa do Mundo. Já deve ter caído na primeira fase. Mas o que marcou foi o brilhante jogo que o Mbappé fez, né? Sim, pelo amor de Deus, né? Fez um jogaço aí, realmente o moleque tá mostrando estrela aí, né? Tá decidido. Assim como no jogando segundo jogo do dia, de ontem, também a estrela do Cavani, impressionante, realmente decisivo. O entrosamento que ele tem com o Suárez também, né? De jogar tanto tempo juntos na seleção, com o mesmo técnico. E aí, acho que até demonstra um pouco a falha da Argentina, porque a Argentina, se você olhar os últimos 10 anos, teve técnicos que começaram a arrumar a casa, mas não deram tempo, né? O Tata Martínez começou a fazer isso, só que teve um resultado ruim e caiu, né? E, de repente, talvez o São Paulo precise de tempo para resolver isso ou não. Eu acho que ele não vai ter tempo, né? Mas o Oscar Tavares entrou numa época que o Uruguai estava extremamente ruim, pôs ordem na casa e hoje você vê esse time, assim, é um time, acima de tudo, organizado. Sim, sem Quantos dúvida. anos ele tá lá? Ele tá há 12 anos, desde 2006 ele tá lá, né? Tá com 71 já. E deve ser a última Copa dele, né? Porque ele tá com problemas físicos e tal, né? Acho até que é um fator a mais, né? De entrega pros jogadores isso, né? De pensar, pô, esse cara, ele é o técnico desde que eu entrei na seleção. Sim. E é o professor, né? E realmente, ia ser... Da nítida a gente torce pro Brasil, mas ia ser bonito ver o Uruguai ir longe, né? Mas tem essa nítida sensação que os caras têm um respeito absurdo por ele, assim, né? Tipo, quando o cara fala, a galera, opa, pois não, vamos fazer. E se os dois jogos do primeiro dia foram bons, os dois jogos de hoje já não foram fraquinhos, né?
Bem fracos. A gente começou falando disso aqui. Foram jogos pra atrapalhar o dia, né? Que você fica esperando ver alguma coisa. Ah, poxa, Espanha, Rússia e tal, vai ser legal. Que lama. Que decepção. Não, o Gibson já não tinha nenhuma expectativa em relação a esse time, né? Antes do jogo começar, ele falou, são 2 times horríveis. Devia cair os 2. Até que eu botei empate no bolão, mas eu achei que pelo menos ia sair mais gol. Mas não, foi 1x0, eu tô assim nem pra acertar o placar. Pelo menos o empate eu acertei. Eu falei, pra 2 times... Eu tava lembrando, vendo os jogos do Brasil, eu falei, cara, nenhum dos 2 times joga bem, bicho. Ninguém ali joga direito. Eu falei, vai ser uma lama esse jogo. Eu acho que é o fim do estilo... Do tic-tac. Do estilo espanhol, do tic-tac, do estilo espanhol de se jogar. Eu acho que, na verdade, o Corinthians já mostrava isso no ano passado. Que essa coisa de ficar muito com a posse de bola não garante mais o resultado. Que a objetividade, quando se está com a bola, pode ser muito mais importante do que ficar mais tempo com a bola. E a gente tá vendo um pouco isso na Copa, né? Esses times que ficam muito com a bola têm dificuldades de passar, que era o que acontecia com o Corinthians também, quando ele ficava muito. 8 anos atrás, o Barcelona do Guardiola era o melhor time do mundo e a Espanha ganhava a Copa do Mundo, com esse futebol parecido até, né? E nesses últimos 8 anos, o futebol soube responder a isso, né? Exatamente. Tanto que o próprio Guardiola já não faz mais isso, né? E o Barcelona mesmo, quando faz isso, sofre, quer dizer, ele já não é mais não tem aquela hegemonia que tinha há 8 anos atrás. Mas se no primeiro jogo já tinha essa expectativa de que a Espanha é aquele futebol enceradeira, a Rússia é mais na vontade da torcida, não é um time bom tecnicamente, o jogo não vai ser grande coisa. Por isso que eu falei que ia ser uma merda. Pro segundo jogo a gente tinha uma expectativa grande em relação à Croácia pelo que apresentou, né? A gente falou agora há pouco que a Croácia foi um dos melhores times da primeira fase, né? Sem dúvida. E não correspondeu em campo, né? Quem surpreendeu foi a Dinamarca, né? Que soube controlar um jogo. Mas eu acho que foram 2 surpresas ao mesmo tempo, né? A Croácia foi uma surpresa negativa e a Dinamarca melhorou muito em relação à primeira fase. Então, sim. Né? E aí deu um jogo parelho. Soube crescer. Porque se fosse como na primeira fase, todo mundo aqui no outro tinha metido lá 3x1, 4x0, né? Ia ser um chocolate. Exatamente. Né? Mas teve 2 surpresas ao mesmo tempo em direções opostas, né? A Dinamarca chegou mais inteira pro jogo e a Croácia chegou. Uma coisa que eu tava comentando com o Fábio até antes da partida, esse confronto Croácia-Dinamarca, entre esses confrontos das oitavas, é um confronto historicamente já aconteceu várias vezes, quer dizer, eles jogam na Europa, jogam a Eurocopa, jogam classificatórias, eliminatórias, e sempre foi, e na média o resultado é bem parelho, é de empate mesmo entre as seleções, não tem uma que ganhou muito mais do que a outra na história de todos os jogos. Na Copa do Mundo, não sei, acho que talvez seja a primeira vez que eles se enfrentem. Mas eles já se conhecem, quer dizer, são jogadores. A Dinamarca sabe jogar contra a Croácia sabe jogar contra a Dinamarca. Então era um jogo mais truncado mesmo. Claro, a gente esperava uma Croácia muito mais criativa. E acho que a Croácia começou a dar chutão, começou a passes errados. Perdeu o meio de campo completamente. Fora isso, acho que teve alguns outros aspectos, assim, né? O primeiro, assim, o fato de ter saído 2 gols tão rapidamente, aquilo dá um nervosismo, assim. Saiu um gol, a Croácia foi pra cima, fez um gol e ficou aquele negócio, agora a gente tem que segurar, porque... os 2 times talvez tenham ficado com medo demais. Exatamente, ficaram com medo de tomar. E também, assim, tem um certo nervosismo de estar jogando um jogo decisivo, assim, é o tipo de coisa que a gente espera que numa próxima fase supere isso. A gente já viu várias vezes um time jogar mal umas oitavas e depois na quarta cresce em cima porque já começa a se acalmar em relação ao mata-mata, aquela coisa mais decisiva, né? É verdade. Bom, vamos falar um pouco, rapidamente, desses próximos confrontos das oitavas de final. O que a gente espera? Primeiro jogo amanhã, Brasil e México. O que você espera desse jogo, Gibson? Eu acho que dá pra ganhar numa boa. Mas você acha que vai ser um bom jogo? Vai ser um jogo truncado? Não, acho que vai ser um jogo aberto, eu acho. Acho que vai ser um jogo aberto. O México vai jogar aberto. Até pelo que eu tinha lido hoje, parece que o técnico do México vai jogar com 5 jogadores que tem a propensão de jogar pra frente. Então vai vir pra cima, o cara não vai ficar esperando, não. O México tem um potencial pra fazer um estrago com o Brasil da mesma forma que fez com a Alemanha. Porque eu acho que a Alemanha talvez tenha a mesma dificuldade que os times do Tite têm quando sai perdendo, tem uma certa dificuldade de voltar, de recuperar. Mas contra a Alemanha, o México fez o contrário do que o Gibson falou aqui. Eles jogaram mais fechadinho. Fechadinho. Jogaram no contra-ataque. Não, mas eu acho que eles sacaram que o calcanhar de Aquiles do Brasil é defesa. A defesa do Brasil tá bem fraca, cara. Eu não confio naquele gol no Alisson nem a pau. Ele não sabe sair do gol. Eu não acho fraca a defesa do Brasil. Não acho fraca a defesa do Brasil, não. Ela tomou uns calor ali que não precisava ter caído. O Alisson, acho que dos goleiros que passaram dessas oitavas, foi um dos que menos fez defesa, justamente porque a defesa funcionou. Pode ter tomado calor, mas gol mesmo só tomou aquele primeiro lá. Sim. E foi, assim, um gol que precisou de diversos fatores corretos para aquilo acontecer, né? Não, assim, sem dúvida, mas eu acho que o México sacou que não vai dar pra ficar jogando atrás, vai ter que ir pra cima. Vamos lá.
Bélgica e Japão, o que você espera desse jogo, Fábio? Zebra. Japão vai ganhar essa porra. Ó, polêmica. Eu acho que não, acho que a Bélgica vai passar fácil também. Polêmica. O que você viu no Japão, além do Honda, pra falar isso? Não vi nada no Japão. Vi, assim, o Japão tem é um time com garra, um time com muita vontade. Mas, assim, na verdade é uma desconfiança com a Bélgica. Eu acho que na hora do vamos ver, a Bélgica sofre. A Bélgica tem craques, muitos craques, né? De Bruyne, o Lukaku... A Argentina tem muito craque. Cadê? Mas a Argentina não jogou na resto da Copa, a Bélgica jogou. Se a Argentina tivesse caído no grupo da Bélgica, tinha saído em primeiro também. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não tô falando que o Japão vai ser quem vai derrubar a Bélgica, mas eu não confio na Bélgica. Até eu ver um time da Bélgica ganhar de uma seleção grande bem, assim, se impondo, e os reservas enfrentando a Inglaterra não conta, eu não vou confiar nesse time da Bélgica. O time da Bélgica é o que na Eurocopa perdeu do País de Gales de 3-1, e o País de Gales só tinha o Bale. Então, assim, eu não confio com esses mesmos caras. Então, não confio na Bélgica. Suíça e Suécia, Gibson. Isso aí vai ser um aperto esse jogo, bicho. Esse jogo acho que vai ser... acho que até botou um empate no bolão lá. Eu vou até confirmar depois. Vai ganhar um time que começa com Su e termina com A. E tem um I no meio. Mas vocês esperam um jogo aberto, um jogo fechado, enfim, um placar? A Suíça só sabe jogar fechado. É um time que joga fechado, sabe atacar nos moldes fechados, né? A Suécia surpreendeu no último jogo, né? Em cima do México, destruiu o México naquele jogo. Mas é muito enigma, assim, porque a gente não... É muito complicado entender o que vai acontecer. Eu acho que a Suíça é um time mais experiente e, pra mim, eu apostaria na Suíça. Por isso. Eu acho que vai dar uma empatia. Tô achando que vai rolar uns pênaltis aí nesse jogo. Colômbia e Inglaterra, vamos lá. Colômbia, eu não confio nessa Inglaterra. Cara... Nossa, assim, entre o Sterling e o Mina, eu prefiro o Mina. Que é zagueiro, mas eu acho que o Mina faz mais gol que o Sterling. Já tá fazendo que o Sterling. Acho que não vai ser o Sterling é o Marcos Gabriel deles. O Sterling, o Sterling já fez mais gol que o Gabriel Jesus também, né, nessa Copa, né? Ele fez um gol, fez? Não lembro. Acho que ele fez um golzinho. Mas eles golearam. Golearam o Panamá, né? Até o Balói fez mais gol que o Gabriel Jesus. Exatamente, Que, aliás, alguém aqui falou, né? O Gabriel Jesus pode trocar, né? Eu acho botar o Firmino, né? Acho que tá merecendo, sim, cara. Acho que não tá correspondendo à expectativa. O Sidney Almeida falou, o Jesus pode tirar, né? Pode tirar, Sidney. Com o Jesus tá acontecendo uma coisa engraçada, né? Acho que eu vi até o pessoal da ESPN comentando que ele é um dos jogadores que tem mais desarme no Brasil. Então ele tá virando um Romero. Romero! Aliás, essa é uma pergunta... O Tite não podia levar o Romero, arrumou um Romero, né? Romero ali, tá. Essa é uma pergunta que eu fiz no nosso grupo. O Tite já falou, pra esse jogo o Firmino não ganhou a posição ainda. O Jesus começa. Não sei se no próximo isso já vai mudar. Mas eu acho que tá perigando, assim. O relógio tá ticando ali contra o Jesus. Mas eu fiz essa pergunta no nosso grupo, queria fazer aqui pra vocês, assim. Você acha que o Romero, se pudesse escolher uma nacionalidade, ele provavelmente seria titular de no mínimo metade das seleções que estão jogando essa Copa, eu acho. Sem dúvida. Eu acho que mais até. Eu acho que das 32, umas 20, 24 se bobear. Não, seria... que a gente tem que pôr... as de melhor nível, eu acho que difícil. Acho que ele não seria titular na Bélgica. Acho que tinha que botar no lugar do William, cara. No Brasil... Não sei. Eu acho que na Suécia, na Suíça, por exemplo, ele poderia ser titular. Fechava aquele buraco do nosso meio campo ali, bicho. Na Suécia e na Suíça ele seria titular, sim. Pois no Uruguai, ele poderia ser titular no Uruguai também. No Uruguai... Seria um bom reserva, Na França, talvez não na França. Na França não, na França acho que não. Na França acho que não. Na Argentina sim. Na Argentina tem o Gibson aqui, titular. Exatamente. Seria técnico até da Argentina. Bom, vamos falar mais de Copa do Mundo. Jogadores que cairiam bem no Corinthians. Vamos lá, Fábio. Eu sei que você tem um. Eu tenho um, eu gostei muito dele jogando ontem. Não tinha visto um jogo do Uruguai assim com cuidado. Gostei muito dele ontem. Não vou falar do Cavani, nem do Soares. O Laxalt, lateral esquerdo, que na verdade é meia lateral, assim, na seleção do jogando de lateral. Não conhecia esse jogador, tá jogando na Itália, parece que já tá há uns 4 anos lá na Itália, em times menores. Joga no Gênova. Tá jogando no Gênova atualmente. Jovem, 20 e poucos anos.
Achei muito talentoso, muita saída de bola, muito ativo na defesa, assim, me lembrou como se fosse um arana uruguaio, assim, com né? Raça também. Com raça também, como todo jogador uruguaio. E mais do que pensar, pô, o Laxalt, até porque ele tá, enfim, é difícil pela carreira dele na Itália e tudo mais, parece que já tá sendo cogitado pelo Benfica e tal. Mas o que me faz pensar assim, será que o Corinthians não deveria prestar mais atenção nesse futebol uruguaio? Olhar o que tá saindo ali do Defensor, do Montevideo Wanderers, desses times, porque os europeus, esses times de segundo escalão europeu, estão tirando esses caras de lá cedo, e assim como o Cruzeiro fez com o Arrascaeta e tal, de repente tem talento ali, porque a gente tá vendo uma seleção extremamente talentosa, uma cultura de futebol extremamente talentosa, acho que tem que prestar atenção nisso, e pegar esses caras antes que vão para esses outros times, que eu acho que o Corinthians pode. Fica a dica aí pro Andrés. Bom, você falou de um lateral esquerdo, eu vou falar de um lateral direito. O lateral direito da França, Benjamin Pavard. Pô, aí é sacanagem. Eu acho que ele tá jogando bem também. Eu acho que ele caria muito bem no Corinthians. Se o Fagner for, né, pra Europa, por que não fazer uma troca? Te trocar, manda o Pavard aí, a gente... Não, é um baita jogador. Fez um golaço. Deve ser um dos mais bonitos da Copa atualmente. Assim, fez um efeito, aquela bola sensacional. E é engraçado que ele sofre bullying lá pelos franceses, né? Assim, hoje a França tá com um clima saudável ali, mas já teve, historicamente, climas muito pesados ali. Mas ele é um jogador que reclamou de bullying ali, que comparam ele com... Tem algum ator francês que faz um sketch piadista aí, de algum cantor brega nos 80, anos 80, que usa um cabelinho encaracolado, que não tem nada a ver com ele. Você olha a cara dele, Jeff Touché é o personagem, e pelo cabelo encaracolado estão chamando ele de Jeff Touché. E eu espero que com esse gol parem de tirar sarro da cara dele aí. Ou dos cabelos dele, né? Eu acho que o cara tem que saber lidar com a brincadeira, que nem o pessoal não chama o Mbappé de Tartaruga Ninja, ele adora o apelido da risada. Bicho, apelido é apelido, cara. Quanto mais você briga, mais ele gruda, jogando cara. Do jeito que tá jogando, faz o que quiser, né? Quanto mais o cara briga com o apelido, mais o apelido gruda nele. Então, bicho, eu já desencanar. O Vampeta, cara. Eu posso completar, só mais um cairia bem no timão, um pouco bizarro, assim, que é esse lateral aí da Dinamarca hoje, que cobrava laterais sempre dentro da área, não importa onde ele batia esse lateral, ele jogava pra dentro da área. Ele cobrava dos dois lados. Cobrava dos dois lados do meio de campo, de onde era, ele tentava jogar na área, né? O Jonas Knudsen, ele tá jogando tipo na segunda divisão da Inglaterra. Né? Que já ganha mais que o futebol brasileiro, mas não assim, né? Não, mas jogar no Corinthians daria mais visibilidade. Ele seria mais amado, com certeza. E assim, fora cobrar os laterais muito bem, ele tinha alguns lances de linha de fundo que ele fazia, ele tentava criar ali, né? Que o pessoal perdia, não sabia chutar, nenhum dos times estava sabendo chutar, nem pênalti conseguiram bater direito. O lateral, né? que ele cobrar pro Casinha, a gente vai ver gol, né? Vai ver gol. De peito, de calcanhar, sei lá, o Casinha vai fazer gol. O Luiz Adriano perguntando aqui de novo pra gente o que a gente já tá achando dos árbitros de vídeo. Polêmica. A gente tá meio que encerrando o podcast aqui, é um assunto meio polêmico. Meio longo. Não, eu acho que vamos esperar até o fim da Copa pra falar de fato fazer do balanço, VAR. Mas assim, eu acho que o VAR é uma coisa que tem que ser desenvolvida ainda. Esse é o primeiro experimento de fato. E acho que tem muito a se desenvolver para chegar num nível como, por exemplo, tá o árbitro de vídeo no futebol americano. Inclusive, tem que se dar a oportunidade dos times, dos técnicos dos times contestarem o que está acontecendo em campo, que hoje não existe essa chance. Então, acho que tem muito a se desenvolver e dar mais liberdade para que isso seja usado por alguém. De falar, eu quero contestar este lance. No tênis os caras fazem isso, né? O cara tem um número que ele pode chamar. Mas é muito mais objetivo no tênis. Ou é dentro ou é fora, a câmera mostra, acabou. Sim, né? Não é uma de chamar o árbitro. No vôlei também tem isso, mas também ou tocou na rede ou não tocou. Etc. Enfim, é muito mais objetivo. Nesses lances interpretativos, eu acho que vale a pena se dar essa motivação pro técnico falar, deixa eu tentar. Para de, sei lá, uma substituição, não sei, alguma coisa. Antes de encerrar, eu queria só fazer um adendo aqui, um pouco off-topic, falar um pouquinho de música aqui, porque eu fui num show na sexta-feira que eu fiquei emocionado, fiquei sensibilizado, assim, com os versos da banda. É uma banda mineira, por incrível que pareça, e o guitarrista lá, chamado Victor Brauer, ele, inclusive, entrou com uma camisa do Corinthians, né? Já me chamou a atenção por isso. E assim como Caetano compôs Alguma Coisa Acontece no Meu Coração quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, ele cantou Alguma Coisa Acontece Dentro do Meu Coração sempre que eu passo em frente a Itaquerão. E foi muito bonito isso. Muito bonito. Valeu, Vitor, pela composição. É isso aí. Corinthians também é poesia.
E Gibson, por favor, chegou o seu momento, a sua hora. Brilhe! E me diga todas as nossas redes sociais. Todas as nossas 6 redes sociais. Então vamos lá, fora o Facebook e o Instagram, a gente tá ao vivo agora. Tem o SoundCloud, o iTunes, Twitter e YouTube. Yes! Mandou bem. E todos eles mandarem corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. E o e-mail querem mandar corintiana@outlook. Ficamos por aqui? Por aqui então. Vamos lá. Então é isso. Vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Vai, Fagner! Vai, Tite!